gente estava falando sobre... Demos dicas de leitura que tem lá na livraria, que eles separaram para nós. Mas agora vamos dar as nossas dicas de leitura pessoal. Sim. Né? Fica até o final para você conhecer todas as 12 dicas, as dicas bônus. Né? Fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A primeira dica que eu separei para você é a Pirâmide da Sabedoria. Essa capa ela é muito sugestiva. Né? Eu conheci esse livro no começo do ano. Eu gosto muito de podcast. Eu estava vendo um podcast que ele deu dicas de leitura de livros cristãos. Livros cristãos são... Eu sempre tenho o costume de ler um livro mais de conteúdo, como alguns outros que eu vou dar dica aqui, um livro de devocional e um livro mais variado como esse aqui, por exemplo. E o livro A Pirâmide de Sabedoria, na própria capa você vai ver essa pirâmide onde tem a base maior e vai afunilando como um formato de triângulo. E esse livro foi inspirado na pirâmide alimentar. Sim. Né? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, você deve saber, né? A Karina também, a Ana, que tem a pirâmide alimentar, que tem o carboidrato, uma quantidade certa que você tem que comer. Doce, proteína, vegetais. E foi isso que inspirou a criação desse livro. E esse livro é muito legal. A leitura é extremamente imersiva, é um livro disruptivo, né? Que é um termo que nós usamos aqui. E a base da pirâmide, ela conta sobre o que deve ser prioridade na sua vida até ir se afunilando. E qual que é a parte final aqui do topo da pirâmide? É o celular. Só que na nossa vida, eu falo por mim também, mas na grande maioria das pessoas, o celular tem sido a base da pirâmide, em vez de ficar no topo da pirâmide. Né? Porque existem muitas outras coisas principais que devem ser tomadas atenção, que devem ter a nossa atenção, e que a gente deve investir tempo para construir corretamente cada uma dessas áreas. Sim. Né, o nosso tempo de solitude com Deus, por exemplo, a gente sempre fala aqui, né, que a gente não prega religião, mas sim espiritualidade, né? Nós somos seres espirituais. Com certeza. Né, e nós temos que ter o nosso momento de conexão. Então, esse deve ser a base da pirâmide. Mas também, acima disso, tem que ter a nossa conexão com as outras pessoas, que são o ecossistema. Por exemplo, aqui nós estamos criando um ecossistema. No ano passado, no lançamento do Geração Valente, eu estive com a Karina lá em Araxá, onde ela mora. Foi ela, com os filhos, com o marido. Foi bem legal receber vocês. Ou seja, lá era um outro ecossistema. Um grupo cristão, por exemplo, que você faz parte, é um outro ecossistema. A igreja ao qual você faz parte é um outro ecossistema. Seu grupo de amigos. E logo após isso vem a contemplação. Você, por exemplo, eu gosto muito de correr. E eu vou num grande parque aqui da cidade, o Parque do Sabiá. Então lá é um outro momento importante para você contemplar a natureza, para você ter o seu momento de solitude. Nós somos seres sociais, né? A gente tem que ficar juntos com as pessoas, mas também nós precisamos ter um tempo sozinho conosco, para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente, enfim, analisar tudo que tem acontecido, ver onde a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar. E logo acima vem a leitura, né? Que a gente está dando tantas dicas aqui, que pode ser junto com o momento de contemplação. Logo acima o que vem? Vem as artes. Ou seja, ir ao cinema, ir a um show, ir em algum evento, enfim. E na parte de cima, como eu falei, vem o celular. Eu separei 3 coisas bem rápidas para falar desse livro que me chamou muita atenção. Que são dados estatísticos, né? Porque uma coisa é você falar algo que vem à sua mente, né? Que é o que você queria, mas outra coisa é embasamento científico. Sim. Né? Porque muitas pessoas elas são mais céticas, outras são menos, mas sempre tem pessoas que acabam duvidando. Mas quando tem números, não tem argumentos, né? Contra fatos não tem argumentos. E algo que ele falou aqui me chamou muita atenção. As pessoas também estão cada vez mais solitárias. O índice de solidão dos Estados Unidos em 2018, ou seja, fazem 6 anos, muito pouco tempo. Então, a tendência é que isso tenha aumentado, infelizmente. Sim. Da Cigna, descobriu que pouco mais da metade, ou seja, 46% dos estadunidenses sempre ou às vezes se sentem sozinhos, com os mais altos índices de solidão entre a geração Z e os millennials. Os millennials, a gente fez um podcast sobre isso, né? Falando disso, eles são de 81 até 95. Ou seja, eu nasci em 95, então eu pego o começo dos millennials, o final dos millennials e o começo da geração Z. E são essas 2 gerações que se sentem mais sozinhas. E a solidão, isso foi o que mais chamou minha atenção, a solidão tem o mesmo impacto na mortalidade que fumar 15 cigarros por dia. Nossa. Então, a gente vê o malefício para a saúde, né? É o malefício. E não é só a saúde mental, é a saúde física. Sim. Ela acaba se desdobrando na saúde física também. Uma outra coisa aqui.
Estamos tão sobrecarregados com possíveis caminhos, possíveis fontes de verdade e teorias da boa vida que não escolhemos caminho nenhum, ou trocamos de caminho de tempos em tempos, ou ainda montamos nosso próprio caminho espiritual do nosso jeitinho, extraindo fragmentos de teologia, filosofia, moralidade e estética de todos os tipos de fontes desconexas. Sim. Porque uma coisa é você focar em coisas que têm um certo tipo de conexão, outra coisa é você ir atrás de todo vento de doutrina, né, como nós dizemos. Isso é muito importante a gente analisar, porque principalmente as pessoas mais jovens, ou quem tem acesso à rede social, ela está suscetível a uma grande quantidade de informações. Com certeza. Né? E como você processa isso dentro de você? Né? Nós não somos robôs. Né? A Karina vai saber disso. Nós estamos na onda da inteligência artificial. E cada hora cria-se uma inteligência artificial com maior capacidade de dados, com maior capacidade de resposta. Sim. Né? Mas nós não somos assim, nós temos as nossas limitações, nós somos seres perfeitos, mas nós temos um caminho certo até onde a gente pode chegar. Né? Então, quando a gente consegue, de fato, ter esse momento de conexão conosco, esse tempo de conexão com Deus e definir corretamente as nossas prioridades, a gente vai escolher corretamente também do que a gente se alimenta. Sim. Os podcasts que a gente escuta, os filmes que a gente assiste, as pessoas que a gente escuta e fala, os livros que a gente lê. Enfim, esse livro me ajudou bastante nisso. Eu acho que o importante disso é entender que o nosso limite é onde a gente quiser parar, né? Sim. Porque Deus nos fez muito completos, né? Deus nos fez muito potentes, só que muitas vezes, até pelo ecossistema, até pelas escolhas, até por tudo que a gente escolhe e como escolhe fazer, a gente não acaba vivendo sem vivenciar nosso total potencial, né? Então, quando a gente olha para uma obra dessa e entende, né, que eu preciso ter um processo, se eu não tenho processo, eu não vivo o sucesso, é verdade na vida, né? Viver um processo é o preço que se paga para ter o sucesso daquilo que você quer. E quando você olha um livro desse e diz, puxa, se eu conseguir interpretar de uma forma onde eu tenha a qualificação de percentual que eu vou gastar o meu tempo, né? Porque eu posso gastar ou investir o tempo. Eu gasto meu tempo ou invisto meu tempo em cada coisa que me faz diferente, que me faz evoluir, que me faz melhor, as coisas acontecem, né, Ian? Sim. E a Karina, que tem uma conexão tão grande com o mundo dos negócios também, né? Vocês vão concordar comigo, nós não podemos ser especialistas em tudo. Não. Você tem que saber onde você quer chegar, né? Sim. O que você quer ser, o que você quer passar para as pessoas que passarem por você, que se conectarem com você. E a partir disso, aí sim, buscar o que você vai estudar, claro. O que você vai especializar. O foco, você né? É o foco, o que vai agregar. Porque a gente vê todo mundo... são os... por exemplo, ver TikTok. Onde você vive no TikTok? Viu um vídeo de segundos, né? Ou aqueles vídeos, os shorts, né? No YouTube. E já se considera, ou seja... entendedor do assunto. Sabe um pouquinho... Sabe que existe várias coisas, mas não sabe ao fundo de nada. Então, assim, e realmente a gente vê uma geração assim. Sim. Eu já vi, você viu onde? Você leu, você estudou? Não, vi um vídeo do TikTok de 15 segundos. Às vezes até menos que isso. Então, assim, isso a gente tem que se preocupar e se atentar, porque também, às vezes, é igual você falou, o nosso cérebro não é igual a um computador que você vai colocando, ele tem um tempo de processamento. Então, assim, você ficar vendo coisas cada dia, hoje eu vou, agora eu quero cantar. Agora eu quero ser atriz, agora eu quero... Não, o que você quer ser, o que você quer agregar, exato. Mesmo que seja por hobby profissional, mas a gente tem que ter isso. Né? E há uma influência muito grande no meio digital, né? Então, ter esse cuidado, né, de dedicar o seu tempo com foco e princípio, né? É muito importante. Eu acho que ele trata bem disso. E algo que eu já havia ouvido antes e depois lido nesse livro, enfatizou ainda mais a importância... é de nós sermos especialistas em áreas específicas e nos cercar de especialistas em suas respectivas áreas. Sim. Por exemplo, nós temos uma agência que é a Soul. Inclusive, o QR Code está aqui para você conhecer a gente. Sim. Nós somos especialistas em marcas, em gestão de marcas. Nós fazemos o processo de branding, que é a gestão dessa marca, que é o desdobramento
em site, em rede social, em materiais out of home, fora de casa, Sim. o outdoor, plotagem em ônibus, revista, enfim. Nós somos especialistas nisso. Mas os nossos clientes, eles precisam também de marketing digital, de tráfego pago. Isso. Nós temos especialistas nessas áreas. Eles precisam de alguém que crie site. Nós temos especialistas nessas Sim. áreas. Eles precisam registrar a marca, que é o começo de tudo, né? Registrar a marca é muito importante. Então, nós temos especialistas também. Então, ele falou algo que me chamou a atenção também. Que Deus abençoa pessoas com dons diferentes por uma razão. A visão bíblica de uma igreja saudável, por exemplo, não é aquela em que todos contribuem da mesma maneira, mas em que partes com dons variados contribuem para um todo mais saudável. Sim. Ou seja, nós devemos ser especialistas em alguma área e nos cercar de especialistas em outras coisas. Que é a inteligência da linha de produção de uma fábrica, que a gente pega na Exatamente. história, a Revolução Industrial, Sim. que mudou a forma de produzir, né? Que ao invés de eu fazer todo o processo, que era o artesanal, vai ser muito mais produtivo em tempo, em habilidade, cada um se especializar em uma coisa. Então, por exemplo, vou fabricar um sapato, né? Eu vou cortar, você vai colar, você vai fazer o arremate, a outra vai colocar na caixa, e a cada dia, cada um de nós vai se tornar melhor e mais ágil no que faz. Exatamente. Né? Então, se a gente for ver, a história nos traz isso. É né? verdade. Que é o que revolucionou a Sim. forma de produção. E nós estivemos recentemente no Fórum de Criatividade e Inovação aqui de Uberlândia. Nós somos associados da PP, a Ana é diretora da PP já há um bom tempo. E lá nós tivemos uma palestra bem interessante sobre inteligência artificial, Exato. que é um dos responsáveis pela revista Exame, que não é só revista agora, né? Ela se desmembriou tantos outros canais. E ele contou títulos de revistas de muitos anos atrás, e um deles é o do computador, o lançamento do computador. E lá na revista indagaram uma questão, né? O computador vai tomar o nosso lugar? E muito provavelmente, eu não era dessa época, mas muito provavelmente as pessoas no trabalho falaram, o computador vai tomar o nosso lugar. Ele vai tomar o nosso espaço. Vamos ficar esperto aqui, senão a gente vai perder o nosso emprego com o computador. E o computador tirou o emprego de alguém? Com certeza Pode ter tirado ampliou, alguns, né? Talvez. Mas ele criou muitos outros. É o se adaptar, né? Sim. Que é igual quando a gente tem, igual você fala da Exame. Antes era uma revista, hoje ele é muito mais do que uma revista. Né? Igual eu escrevo no jornal impresso lá em Araxá, o Jornal Interação. E hoje tem o jornal digital, né? Mas, assim, ainda existe o impresso. Então, você tem que... tem o digital, então vamos estar nas plataformas também. Vamos estar no Instagram, vamos ter uma página no Google. É você saber se adaptar. É lógico que quem continua... não, eu vou continuar aqui fazendo igual eu estava. Você pode ser consumido. Por exemplo, não, eu não gosto de computador, o que eu faço é diferente. Não, você vai ter que aprender a lidar com ele. E a tirar dele o que ele pode te agregar. Exatamente. É como a inteligência artificial. Da mesma forma, hoje fala-se muito sobre isso. Né? Nossa, o que vai acontecer? As pessoas não vão ser mais necessárias, mas uma grande parte das profissões vão ser descontinuadas e uma outra maior parte serão começadas, iniciadas. Ele precisa de filtro, né? Sim, ele não só precisa dos inputs corretos, mas ele precisa dos filtros corretos. Eu falo assim, por exemplo, eu como advogada, a inteligência artificial é como se fosse um estagiário que você vai precisar revisar. Perfeito. Né? Para ver se tem sentido o que está escrito ali. E isso exige de você um conhecimento que a inteligência não tem. Exatamente. Isso que é o soft skill, importante. né? É o soft skill. E o palestrante que estava no fórum, ele comentou um dos erros, que o termo que eles usam é de alucinação, ou seja, que, por exemplo, o ChatGPT, que né, é difícil que alguém não tenha pelo menos ouvido falar desse termo. O software, o GPT, tem o 4 hoje, que é pago, muito bom, e que ele faz parte do nosso dia, sim. Mas, assim como a Karina falou, nós precisamos analisar tudo aquilo, a gente precisa ter senso crítico. Se você usar o ChatGPT simplesmente... aleatoriamente. E soltar, vai ter muita coisa errada. Por exemplo, ele é físico, ele é muito inteligente, ele é engenheiro, e ele trabalha hoje lá. E ele quis fazer um conteúdo sobre as 3 leis de Newton. E daí ele tinha anotações, ele tem um bloco de notas do celular dele, e daí ele começou a escrever sobre algumas coisas e fez o prompt. E daí o GPT soltou 5 leis. Opa! As leis de Newton são 3. Então, ele quase dobrou. Por isso que é importante você ter senso crítico. Daí ele escreveu, só existem 3 leis de Newton, tal, 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 tal.
Daí o software, desculpe pela minha falha, eu vou corrigir. E se não tiver senso crítico? E simplesmente pedir algo correndo para poder soltar, que seja um trabalho de faculdade, Sim. por exemplo. Pior ainda, né? Nossa, Ou um trabalho, ou um relatório. com certeza, porque é o seu nome que vai ali, né? Claro. Então, se você não souber, e realmente você tem... E aí fica claro que você tem que saber mais Sim. do que a inteligência artificial Sim. para ter o senso crítico, para ser o filtro, para ver se aquilo faz sentido ou não. E a culpa não Exato. vai ser do GPT, vai ser sua. Vai ser Não. sua. Saiba lidar com sabedoria aí. e saiba definir as suas prioridades. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!